Pessoal, boa noite. Estamos mais uma vez aqui para gravar hoje o nosso episódio de número 25. Eu sou o João Ranon. E eu sou a Dani Textor, e antes da gente apresentar o nosso convidado de hoje, a gente vai pedir para você que chegou agora, se inscrever no canal, já deixar o seu like e compartilhar esse canal com todos os seus amigos. Estamos aqui hoje com um convidado muito especial, o seu Evandro Tokarski, nascido no interior do Paraná, filhos do seu Alberto e da dona Almerinda, se formou em farmácia na UFG, aqui em Goiás, foi campeão brasileiro de basquete 6 vezes, participou da Paralimpíada de Seul, vai contar para nós essa história. E hoje é o presidente do grupo, na verdade passou o cajado para a filha, né? Vai contar para a gente também, mas foi o fundador da Artesanal, sócio-diretor do grupo Catalyst, com mais de 80 pontos de venda, é membro do Conselho de Administração da Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais, a ANFARMAG, e é praticante de yoga e meditação. Confere? Jesus, eu achei que não ia acabar mais tanta coisa. Não, isso aqui porque eu peguei só a parte do currículo. Meu Deus do céu. E para nós dar início ao nosso bate-papo de hoje, gostaria de pegar uma frase que eu achei muito legal e muito impactante, que são as decisões e não as condições que determinam o nosso destino. Uma boa noite para o senhor. Muito obrigado pelo convite, boa noite a todos que estão nos vendo. É um prazer enorme estar aqui. Obrigado, Dani e João, pelo convite. Acho que é uma oportunidade de a gente estar se conhecendo. Eu conheci a Dani, mas conhecer você também e falar das coisas que a gente tem vivido ao longo do tempo. Legal, para nós é um prazer imenso. O senhor é uma história de superação, de perseverança que nos inspira muito. E o senhor vai contar isso para a gente hoje e queríamos começar lá do começo. Tá? Me conta a história do senhor, a infância, como é que foi lá no interior do Paraná. Bom, acho que a grande maioria das pessoas já conhecem e sabem. Eu tive paralisia infantil aos 2 anos e 9 meses. Não, na época eu andava normalmente e não tinha vacinação, né? Isso estou dizendo em 58. A SEIB, a vacina SEIB, a gota, apareceu em 1960. Pois bem, nesse período então não tinha vacina e eu foi acometido então pela paralisia. E nesse decorrer eu tive muito contato com médicos, enfermagem, ou seja, me submetia aos tratamentos ortopédicos para melhorar a minha movimentação, porque eu deixei de andar, comecei a utilizar equipamentos, aparelhos, muleta, etc. E muletas eu usei até 15 anos atrás, né? E no decorrer, evidentemente, ia para a escola a cavalo, né? No interior do Paraná, era uma novela, né? Então, isso foram durante 4, 5 anos, né? Chegava na escola, a professora me pegava de cima do cavalo, me descia. Enfim, são histórias reais, fatos reais que aconteceram na minha infância. E estamos aí, né? Acho que as dificuldades sempre existiram, é lógico, e existem para todos nós. E, evidentemente, tem que arrumar formas e formas. Eu contei muito com apoio, especialmente de minha mãe, do meu pai, também dos irmãos. Nós somos uma família só de 11 filhos, então é pequena. Apenas 11. Apenas 11. Mas a gente sempre teve apoio, eu especialmente de minha mãe, que foi assim, uma mola inspiradora, ela é uma propulsora, né? Apesar de toda uma formação muito pequena, ou seja, ela teve o 2º ano primário incompleto, mas de uma sabedoria, né? Sem conhecimento, mas de sabedoria, né? Porque muitos têm muito conhecimento e às vezes não têm a sabedoria suficiente, né? E aí, durante a infância do senhor, claro que o senhor lembra pelos fatos de 2 anos com diagnóstico, porque os pais do senhor, os irmãos contavam, né? Mas a criação do senhor foi um pouquinho diferente dos outros irmãos. Como é que a sua mãe lidava com essa deficiência que o senhor teve no começo? Muito pelo contrário. Minha mãe tratava todo mundo igual. Exatamente. E isso foi fundamental, né? Eu vejo no decorrer da minha vida, eu tenho um fato que com 7, 8 anos, eu estava sentado numa cadeira e minha mãe, eu pedi um copo d'água à minha mãe, né? Eu falei, mãe, estou querendo uma água, por favor. Ela falou assim, você tem perna? Eu falei, tenho. Você tem a muleta aí? Tem. Então você levanta o copo e pega no filtro. Você não quer? Na época, eu falei, o que é isso, né? Dureza. E hoje eu entendo o quanto isso foi importante e me sinalizou uma série de possibilidades de abertura de visão das coisas. E, de fato, se a gente quer, a gente pode, né? E se pode, você consegue, né? Enfim, isso foi determinante. Então, ela não tratava, não alisava, não.
E no interior do Paraná, a família, minha mãe bastante rígida, também com 11 filhos, até eu faria o que ela fez. Ela era bastante enérgica, né? E não tinha papo, não. Teve alguma rusga com o irmão, tinha que ficar abraçadinho, pedir desculpa, etc. Fora algumas peias de vez em quando, né? Então a criação era igual. É igual. Descia o cacete. Não tem problema. E outra questão, um fato muito interessante, que se alguém chegasse, quando ela me carregava no colo, né? Se alguém falava, nossa, um menino bonitinho, né? Coitadinho. Ela fala, não, ele não é um coitado. Ele teve um problema nas pernas, mas não é um coitado. Então isso também foi outra questão que não me deixou me tornar uma vítima do processo, né, que aconteceu. Mudou sua visão sobre o Mudou, problema. até hoje, né? Então, pessoal, de onde que vem isso? Eu falei, com certeza foi da educação, das orientações que minha mãe passou. E assim eram todos os irmãos, da mesma forma te tratavam igual? Sim, eu jogava no gol, de muletas, imagina. Eu jogava no gol. Eu jogava no gol, de vez em quando acertava a canela de um ou outro, quebrava a muleta, que a muleta era de madeira, mas acertava as canelas, enfim, mas me punham no gol. Então, veja, era uma integração, né? Então, e querendo ou não, o famoso bullying, o senhor recebia das crianças, dos colegas? Muito pouco, muito pouco. Mesmo porque as crianças, isso a gente percebe até hoje, a criança não é preconceituosa. É o adulto que bota na cabeça, né? Por exemplo, isso em situações. A criança chega, um pequenininho, ou 3, 4, 5 anos, ela chega e ela quer tocar na cadeira, acha interessante, né? A cadeira de roda. E aí o pai ou a mãe, isso não são, evidentemente, não são todos, chega e puxa a criança assim como, oi, você está doente, né? Algo tem contagioso. Existe isso ainda até hoje. Mas, felizmente, o nível de esclarecimento já é bem maior, isso, então, mas sempre tinham, mas a gente não levava nessa proporção do bullying, enfim, nas brincadeiras, alguma coisa sempre tinha uma gozação, né? E as crianças, elas não têm maldade nisso, né? Não. Eu vi esses dias muito interessante um vídeo, um pai perguntando para uma filha bem pequenininha, ele comparava coisas majestosas com coisas conhecidas para ela. Então ele perguntava assim, você prefere R$1 milhão ou um milho cozidinho? Aí ela falava, um milho cozidinho. Você prefere uma viagem para Disney, para Dubai, ou você prefere um abraço do papai? Ela, um abraço do papai. Então, realmente as crianças, elas não têm essa visão maldosa ou até de vitimismo que o adulto coloca, né? Isso é criação. Sem dúvida que sim. O senhor não acha que, e hoje, pegando um parâmetro, o senhor que vivenciou, não digo dificuldades, mas uma infância, um crescimento que desafiou muito o senhor, essa geração nova, o senhor acha que tem um pouco de aversão ao desafio? São mais vitimistas do que a geração antiga? Eu não vou dizer vitimista, tá, João? Porque aí seria um pouco... Mas eu vejo que hoje... os jovens desta época, dessa geração, né? Essas duas últimas, X, Y e Z, não é isso? Salvo engano, Y e Z, eles querem algo imediato, no estalar dos dedos, né? E não tem paciência, não tem compreensão de que você constrói. Você constrói no dia a dia, você constrói uma carreira, você constrói um projeto de trabalho, enfim. E isso é muito ruim, né? Então, e aí se acham incompetentes. Evidentemente não conseguem, porque isso não existe, né? No estalar de dedos você galgar espaços, a não ser algumas startups que se transformam do dia para a noite num projeto fabuloso, rico, etc. Mas isso são raros, né? São raras as situações. Isso é exceção, né? E aí... enfim, aí se sentem incompetentes, né? Isso é muito ruim, né? Isso é interessante, né? Porque o Iadan passa muito por isso. A gente criou a empresa, né? Nova Med tem aqui 1 ano e pouquinho, né?
E a gente fala assim, mas cadê o resultado, 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 resultado? Eu falei, calma, amor, nada se cria rápido, né? Tudo é uma construção aos poucos, né? Um passo a passo. Mas não custa você que tá aí se inscrever no canal. Inclusive, ajude a gente, deixa o seu like, compartilha esse vídeo. Com certeza, né? E como é que foi pro senhor descobrir ali o hobbies, coisas que o senhor gostava? Como é que o senhor encontrou ali algo para distrair, para relaxar a cabeça? Bom, antigamente, nesse momento... Quando o senhor, na infância? Na infância. Lógico, eu sempre... Meus irmãos, eram 7 homens e 4 mulheres em nossa casa. A maioria gostava de futebol. Então eu participava com eles até de futebol. Enfim, a gente tinha... Era uma família também muito religiosa. Essa questão no interior, especialmente na região sul, é muito assim, né? As pessoas cultuam, de fato, e está tudo certo, está tudo bem. Mas eu digo o seguinte, então a gente tinha os afazeres. E nossos pais, à época, eles achavam o seguinte, o descanso com certeza existia, lógico, mas tinha hora de brincar, hora de trabalhar, hora de fazer as coisas, compromisso. Todos nós tínhamos compromisso. Então, meu pai tinha um pequeno comércio. Eu não ia para uma chácara onde os demais irmãos trabalhavam com algumas coisas mais pesadas, mas eu ficava nessa atividade, olhando e, enfim, fazendo alguma coisa. Sempre tinha algo que fazer. Então, já tem uma veia empreendedora desde a infância. A gente já observou, né, esse lado. E aí meu pai fechou a atividade, só começou a mexer com terras, e, enfim. Mas... então tinha essa atividade, e lógico, e em período de férias, a gente tinha uma casa num sítio, tomar banho de rio, essas coisas todas que toda a molecada fazia à época, né? Ia a cavalo, assim. Isso eu fiz muito e gosto muito, né? Eu gosto muito de estar junto, em contato com a natureza. E como é que foi parar no basquete? O basquete foi em 81, aqui em Goiás, foi criada essa Associação dos Deficientes Físicos do Estado. Legal. E teve um professor, o professor Doinha, ele foi jogador de basquete, e ele trouxe para uma senhora que era presidente, a Talma, que ele viu um jogo de basquete. Ele reuniu 6, 7 pessoas, 8 pessoas, e começou com um time, e dando aula. E nunca ninguém tinha pego numa bola. Eu tampouco tinha... Eu nunca joguei basquete. Nem sabia nem como que era a bola. Enfim, tão poucas regras. E começamos treinando ao longo dos anos, 81, enfim, até 88, quando a gente teve uma participação na Paralimpíada de Seul. E tivemos oportunidade, então. Óbvio, perdemos jogos no início de 70-0. Nossa. Mas não desistimos, né? Sim. Ou seja, o time foi pegando ritmo, treinamento, enfim. E, posteriormente, nós tivemos aí o último ciclo que eu participei, e, óbvio, depois o time continuou sendo muito vencedor, por 6 anos seguidos. É campeão brasileiro. Legal. Né? Isso foi muito bacana. Né? Então, o basquete me ajudou muito na minha vida pessoal, né? Ele me impulsionou, primeiro que o esporte para o portador de um problema físico, não só físico, auditivo, visual, o autista também, né? A gente sabe que o esporte ele promove, ele te traz, você se sente competitivo e você sabe que você pode ganhar. Se você se dedica, você vai ter melhores resultados. Então, essa automotivação que vem através do esporte é um negócio fantástico. Legal. E te empodera. Né? Esse empoderamento é essencial nas nossas vidas. Né? Você se sente capaz, ou seja, você está no jogo, e aí você transfere isso para a vida do dia a dia, para a nossa vida. E, acima de tudo, também o esporte me deu muitas lições porque, à época, meu pai não tinha conhecimento de gestão comercial, essas coisas todas que se tem hoje. Não tinha, em absoluto. Mesmo porque quem tomava conta do negócio era minha mãe. Pois bem, então eu vejo que o esporte, ele me ensinou o que é um time. E um time.
assim como o técnico também, o Doinha, ele sempre falava, ninguém ganha jogo sozinho, não adianta só você ficar tentando fazer sozinho, você não vai conseguir, o time não vai ter resultado se não trabalhar em equipe. Então, isso veio dentro da empresa, a gente pegou esses conhecimentos e começou a trabalhar melhor o sentido de equipe, né? De time mesmo, ou seja, no basquete são 5, mas tem um defensor, tem o ala, tem um atacante. Cada um tem sua função, né? Cada um tem sua função. Então, e na empresa também é a mesma coisa. E um depende do outro. Com certeza. Se eu passo a bola quadrada para você, peraí, não vai pegar, não vai, é erro. Mas, enfim, de fato, tem um ensinamento que esse técnico, à época, ele falava o seguinte, não existe bola perdida. Então, se um amigo lançasse uma bola, um passe, você tinha que tocar a cadeira para pegar a bola. Falar, te vira, cara, corre atrás. Não tem bola perdida. E eu trouxe, de fato, esse ensinamento para o dia a dia também do negócio. Ou seja, as oportunidades às vezes passam na nossa frente, né, João e Dani, e que você tem que, segurar com toda a força, porque como essa oportunidade desse projeto de vocês, é lógico que com o tempo, aprimoramento, a cadência, a harmonização, que vai trazer o resultado. Como tudo na vida. Tudo na vida. Né? Tem um conceito que eu adoro, que fala o seguinte, o empreendedor, ele nunca perde. Ou ele aprende ou ele ganha. Então, de qualquer jeito, ele vai estar saindo com algum fruto daquela escolha, daquele momento, daquela decisão, daquela experiência, né? Até que, então, a gente nem entrou na parte dos negócios, da conversa, né? Mas a gente vê que o senhor sempre foi um empreendedor. Ou, digo mais, um aprendiz. Porque teve as dificuldades durante a infância, foi um atleta e tudo isso foi ensinando o quê? Superação, né? E olha como é valioso isso que ele falou, né? Não existe bola perdida, vai e corre atrás. Então, assim, passou, mas ainda dá tempo. Vai, faz o seu máximo, resgata. E isso aí a gente pode expandir para tudo na vida. E como é que surgiu a ideia do senhor de começar a fazer a farmácia artesanal? Começou como artesanal mesmo? Como é que foi? Sim, a artesanal nasceu do projeto. Eu, quando criança, eu recebi, evidentemente, todo o apoio, a atenção da área médica, da enfermagem, de ortopedistas, enfim. Que bacana. Mesmo em hospitais, você era muito bem atendido, ou seja, tinha um carinho muito grande, um cuidado muito grande. Eu falava, eu quero ser um profissional da área de saúde. Não tinha ao certo o que seria. E no interior tinha um farmacêutico também importante, então cresceu assim, essa ideia de ser médico, ser farmacêutico, e eu optei por ser farmacêutico, por fazer farmácia. Eu optei por farmácia porque, e ainda eu tenho uma carta, sabe, que inclusive deverá ser publicada amanhã, uma carta onde, em 81, eu escrevi para os médicos, né? Era uma carta compromisso apresentando o nosso trabalho. Legal. Datilografada, não sei se você sabe que existe isso. Sim. Confesso que nunca usei, mas sei que existe. Pois bem, era a carta datilografada. Eu falo datilografada para algumas situações de palestras, pessoas, o que é isso, né? Como é que é? Não. Então, enfim, era uma carta, essa carta dizia que a nossa empresa tinha um compromisso com a qualidade de vida das pessoas, que era fazer medicamentos de forma personalizada, em doses corretas, enfim, de acordo com cada pessoa, a personalização como tudo. E isso em 81. E veja, virou como na época eu não entendia que era um propósito, mas era um desejo. E o propósito nada mais é que um desejo, um projeto que você queira. E eu vejo que isso, ao longo do tempo, aí ficou como, a maioria do tempo ficou como trabalhar com compromisso pela saúde das pessoas. Legal. E sempre foi, porque tudo que a gente faz tem esse objetivo. E hoje, nada mais é que trabalhar com compromisso pela saúde da sociedade, pela saúde e bem-estar das pessoas, agregando valor à vida. Então, esse é o nosso propósito, né? Então, isso, ao longo do tempo, então levou-me... Eu fiz farmácia e optei pela farmácia de manipulação,
Eu tenho um irmão mais velho que também tem uma farmácia de manipulação em Brasília e que eu consegui estagiar com ele em outros locais em São Paulo, à época, que era uma dificuldade. Imagina em 80, 79, fazer estágio, não existia estágio. Era alguma gentileza que alguém te dava um espaço para você poder conhecer. Com isso eu montei a farmácia. A farmácia começou com uma pessoa, 2, 3, 4, 15, 21. E hoje nós contamos no grupo todo com mais de 1.500 pessoas. Legal. Inclusive amanhã está fazendo aniversário, né? Pois é, amanhã é um dia especial, muito especial, né? E exatamente os 42 anos da farmácia artesanal. Um dia desses perguntaram, mas é uma empresa já antiga, né? Velha. Eu falei, não. É uma empresa que tem 42 anos, mas que está e que tem como visão ser a farmácia do futuro hoje. Que legal, que legal. Interessante essa ideia que o senhor coloca pra gente, né? Porque eu acho o máximo. O senhor não vende um produto, né? O senhor tem um propósito. Exatamente. Então acaba que não vende medicação manipulada. O senhor vende uma qualidade de vida, vende a opção do doente, do paciente, ou de qualquer pessoa em si, de comprar algo que tenha uma confiança, né? Isso é muito, muito legal. Sempre foi assim ou o senhor foi identificando esse propósito ao decorrer do tempo? Não, sempre como em 81 era trabalhar para a qualidade de vida das pessoas, óbvio que a gente foi entendendo mais e foi completando, né? Antigamente nós falávamos que era a nossa missão. A missão da empresa é trabalhar pelo compromisso pela saúde das pessoas. Então, o que você faz aqui? Não, eu trabalho com a manipulação, no atendimento, ou seja, no telefone, mas para as pessoas, para levar bem-estar às pessoas, né? E isso foi determinante. Hoje, o propósito de trabalhar pela saúde da sociedade, pela saúde e bem-estar da sociedade, de fato, é o que nós colocamos dentro da nossa cultura, né? A nossa cultura, acho que um dos aspectos mais importantes dentro das empresas, e a gente tem aprendido ao longo do tempo também aí com pós-graduação, enfim, porque no curso de farmácia eu não aprendi isso. No curso profissional você não aprende esses conceitos. Mas no dia a dia, então, através de pós-graduação, a gente já entendeu o quão isso é importante. A cultura empresarial, a cultura da empresa. Né? E conta aqui pra gente, quantas pós o senhor já fez? 7 ou 8, eu não tenho 8. A Maraísa está me lembrando aqui de 8. Mas a questão é o seguinte, eu sempre busquei estar atualizado. Sim. E o mais importante que eu vejo é que não pegar esse conhecimento e colocar debaixo do braço. Então, hoje a nossa equipe, a equipe tem no mínimo 1 ou 2 pós-graduação, ou mais, né? Por exemplo, a cada ano a gente vai se reinventando, né, numa área específica, de área de pessoas, área de comunicação, área do marketing, gestão econômica, financeira, etc. Ou seja, que são elementos fundamentais. Nós que somos profissionais e também empreendedores, não tem como, nós temos que puxar. Né? Uma coisa que eu achei muito interessante, depois eu fiquei pensando, quando eu fui te fazer o convite, falei, a gente vai falar da sua história de vida e tudo mais, da farmácia, e você falou pra mim, não se preocupe, eu sou bem objetivo, sou bem rigoroso, criterioso. E eu fiquei pensando, para que uma pessoa tenha uma empresa, especialmente uma farmácia de manipulação, onde, se a gente quer ter sucesso, a gente precisa de alguns valores primordiais. Em uma farmácia de manipulação, algumas virtudes que são essenciais seria realmente a rigorosidade, a criteriosidade dos seus produtos, né? E como isso transparece hoje no sucesso que vocês têm de 42 anos e mais de 80 lojas. Você acha que essas características suas fundamentais e o chefe sendo o espelho da empresa, isso repercute em toda a cultura e nos funcionários? Sim, mas também aquela frase célebre, mas uma andorinha não faz verão. Né? Então você tem que trazer o grupo, né? O engajamento das pessoas. Né? E a liderança forma seguidores, né? Não liderados, simplesmente faça o que eu digo, né? Então, esse é um outro lado importante na gestão de pessoas, né? De fazer com que as pessoas entendam o quão é importante ser líder, e a visão de liderança, né? Enfim, você, em determinadas situações, você ocupa o espaço
como líder e inspira, faz com que as pessoas se motivem, e isso é fato, isso é fato. Agora, os valores são fundamentais, né? A disciplina, a organização, o planejamento, ou seja, acima de tudo, hoje nós temos a agilidade, né? Agilidade é um valor. Hoje, as pessoas que querem, assim, passam o WhatsApp para você, daqui 5 segundos elas já querem o resultado. Enfim, mas a gente coloca também o cuidado, o zelo, acima de tudo também a questão de ser consciente, né? Consciente é o seguinte, consciente na importância do cliente, consciente na importância da não contaminação, não cometer excessos com relação à questão do meio ambiente. Foco, não é só foco, é ser obcecado pelo cliente, porque é o cliente aqui, é o que paga todo o processo, né? Ou seja, nos gera emprego, dá o nosso emprego, nosso processo. Então, e a gente vê tanta gente aí, tantos locais que não estão nem aí para o cliente. Se quiser, bem, se não quiser, amém. Não é assim, né? Eu digo que as empresas não quebram só por má gestão. Elas quebram porque não tem cliente. Você quer quebrar uma empresa, não ter cliente. Por má gestão, com certeza, leva a fatores, mas não só isso. Eu imagino que dentro da empresa do senhor deve ser impossível, deve ser proibido falar que não dá para fazer alguma coisa, né? A gente encontra. Eu sempre brinquei, essa palavra não dou conta, não faz parte do meu vocabulário. Então... A bola passou, corre atrás. Então, não dou conta, não, isso. Enfim, mas é lógico, tem muita gente, a gente tem uma equipe espetacular. E eu sempre digo que nada se construiu desde a primeira loja, desde a primeira contratação, se não tivesse uma pessoa que estava me auxiliando. Meire Borges, que foi a primeira colaboradora. Então, e ao longo do tempo, evidentemente, é equipe, é o trabalho de equipe. Hoje a gente já tem uma governança, né, um processo de governança corporativa já há quase 2 anos e meio. E isso é muito importante, né? Porque a grande maioria das empresas são familiares. Mas, no entanto, hoje você também vê empresas familiares enormes e, por uma aventura, enfim, o Covid e outras situações, ninguém é imortal, né? Ninguém é imortal. E, às vezes o pai ou a mãe, enfim, morrem e a empresa quebra da primeira geração. E é fundamental. 93% das empresas são familiares. E 3 a 4% está buscando o projeto de governança corporativa. E, geralmente, não passa da primeira, da segunda geração, as empresas. A maioria, 80% das empresas, não chegam na segunda geração. E aí, é um projeto de vida, não só daquele que idealizou, mas especialmente da família. Né? Da família. Tem um conceito que eu acho muito legal de um autor chamado Simon Sinek, que ele fala justamente a questão do jogo infinito. Isso. Né? Que o jogo infinito, ele é fadado ao fracasso. Porque a partir do momento que você coloca ali um tempo, então vejo uma empresa familiar, é algo que você tem que depositar a sua energia ali. Porque você quer que ela prossiga para as próximas gerações, né? Então é totalmente diferente. O problema, por exemplo, talvez seja da governança, né? O cara tem ali 4 anos de gestão, ele não está nem preocupado com o próximo, ele quer deixar tudo ruim para o próximo não ter sucesso, né, na presidência. Agora, o caso, a corporação familiar, isso aí é o que o senhor quer, que ela prossiga, que ela continue para a próxima geração. E aqui, papel que o senhor dá justamente para a família do senhor, a importância que deu, tá em um negócio familiar para construir todo esse império. Olha, império é meio grande. Mas mas vamos lá. Modéstias. Mas, enfim, de fato, é um trabalho que vem sendo realizado há 42 anos. E, para você ter uma ideia, de cada 10 empresas que nascem, somente 3 passam de 10 anos. Então, olha, É uma estatística gritante. Gritante. Isso lá fora, né? Que eu acho que no Brasil são 2, né? Ou não? Não, são dados mais recentes, né? Então, já foi 2, agora 3, né? Agora, o que acontece? De fato, uma empresa, quando está tudo centralizado em uma pessoa, e essa pessoa, e outra, e não basta estar centralizado, né? Tem que estar aberto. Nós estamos vivendo 2023.
Novas possibilidades estão aí. Vocês mais jovens têm uma agilidade mental, intelectual, enfim, muito mais ágil. Então, vislumbrando um horizonte diferente da minha geração. Mas não é por conta que eu estou no projeto que eu vou trancar esse projeto aqui. Não aceito. Então, é um projeto que isso tem que ter abertura. Por exemplo, e eu tenho dentro da empresa hoje uma filha que trabalha comigo. Já trabalha comigo há mais de 15 anos. Então, passou por todas as áreas. Fez o job rotation em todas as áreas. Conhece do atendimento, das vendas, do laboratório, etc. Enfim, e fizemos juntos 4 anos, 4 pós-graduações juntos. Que legal. Colado um no outro aqui para saber o ponto de vista. E é natural que se pense diferente. Ela foi moldada desde o começo com os pilares da empresa. Perspectivas, né? Enfim. O que eu estava lendo recentemente é de que os pais dificilmente levam os filhos, os filhas, né? Para o trabalho. Então, e o trabalho, desde pequenininho, 3, 4 anos, o trabalho é um inimigo da criança. Por quê? Pô, meu pai sai de manhã, volta de tarde, de noite, minha mãe, etc. Quem que é o inimigo dele? O trabalho. É o trabalho. Tira o pai, né? Então, uma das questões que fala exatamente é de governança. Como é que você começa a estimular a participação? Não quer dizer que tem que ser só da família, porque às vezes também a pessoa... Eu tenho uma filha que partiu para outra atividade, são 3 filhas. A mais velha, então, está no negócio. E é óbvio, ela foi preparada para tal. Então, ela assumiu agora, recente, em março, o papel de CEO da empresa. Um papel que eu fazia, presidente do grupo e CEO da empresa. E hoje eu estou só no comitê de governança. Né? Enfim, para que isso tenha maior agilidade, é lógico que ela vai querer trabalhar com pessoas que tenham um pensamento próximo dela e tem uma visão do que ela... Então, trazendo novas pessoas, oxigenando a estrutura. Isso é muito interessante. Legal. É muito interessante. E é o que fortalece a empresa. Né? Achar que é sabedor de tudo e que eu não preciso. O empreendedor hoje fala, não, meu negócio está ótimo. Tá ótimo, né? Tem um dado recente de que 29% das empresas quebrarão em 5 anos. Por quê? Modelo mental de negócio. E o que vai ser amanhã ou depois, daqui 1 ano? As coisas são muito ágeis, muito rápidas. Então, se nós, enquanto empreendedor, também não der espaço e também não procurar, né, novas possibilidades de conhecimento do dia a dia, vai falar do fracasso. Pego uma referência que o senhor falou, eu lembrei, achei muito legal, do livro Pai Rico, Pai Pobre. Sim. Que é mais ou menos esse exemplo. O pai rico pegou o filho dele, que era, se não me engano, o Mike, e botou ele para seguir cada passo dentro da empresa, desde do processo de limpeza ali. Não, você vai acompanhar a fulana de tal, depois você vai subir até que um dia ele assumiu toda a empresa do pai, que era do ramo imobiliário. Então foi mais ou menos isso que o senhor conta, né? Tipo assim, a importância de você não passar a mão na cabeça, talvez. De pegar a sua filha e falar assim, não, você vai aprender, você vai para vendas, depois você vai para a parte de marketing, vai rodar em cada lado, vai estudar comigo, vai fazer a pós-graduação e agora... na verdade, com ela nós não tivemos essa... Vai ter que fazer, não. Deixou ela escolher. Aquilo que é obrigatório não é gostoso. Sim. Então, óbvio, com jeito, né? A gente... vamos fazer junto. E o interesse sempre partiu dela também. Ela também teve muito... enfim, ela sempre teve iniciativa nesse sentido. Ela falou, não, pai... por ela, de vez em quando, pai, tem um curso em São Paulo 3 dias. Então, não sei o que. Calma, agora tu é isso. O senhor falou assim, é natural que se pense diferente. É natural e é bom. Porque se existem 2 sócios e os 2 pensam exatamente a mesma coisa, um deles é dispensável. A gente só cresce quando existe alguém que discorda e que coloca um ponto de vista além. E outra coisa que eu achei interessante é a importância da gente contratar pessoas que sabem fazer as funções que a gente não sabe. Não adianta ter tudo centralizado em você, que seja o diretor de uma empresa, querendo uma expressão que eu digo, que eu uso, a minha eu presa, né? Eu presa, é isso. Não adianta, porque existem pessoas que têm competências e foram
habilitadas para tal, estudaram para tal, que vão nos ajudar a crescer, são realmente molas propulsoras, mas a gente fica com medo, às vezes, de investir. E são caras, porque boas pessoas são caras. Mas, partindo do princípio que elas sabem o que elas estão fazendo, elas vão nos ajudar a crescer. Então, a gente tem que começar a olhar para isso como um investimento, né? Eu, recentemente, contratei uma secretária, minha primeira colaboradora do meu negócio. E foi um secretariado remoto. Mas foi uma decisão muito sábia, porque eu estava marcando as pacientes, já estava fazendo confusão dos horários e eu não fui ensinada a isso, e eu vi que eu estava perdendo muito tempo que eu poderia estar estudando, me capacitando ou fazendo outras coisas, fazendo uma coisa que não era a minha função, né? Então eu vejo a importância. Depois que eu a contratei, as coisas mudaram para muito melhor. Sem dúvida, sem dúvida. E a gente tem feito isso, sabe, Dani? Nos últimos 3 anos, nós mudamos grande número das diretorias e trazendo gente de outras empresas, de grandes empresas. E exatamente o teu raciocínio é perfeito. São investimentos. E a gente aposta, lógico, que se deu certo, ótimo. Se não deu, está tudo certo. Ué, novos caminhos se abrem, novas portas se abrem, assim por diante. Então a gente tem feito, agora mesmo, recente, contratamos 2 pessoas. Uma para a área de franquias, que é também uma frente de negócio importante. Hoje a gente já está em 9 estados e mais no Distrito Federal, com franquias, e um grande projeto de franquias. E na área de farmácia. E a perspectiva, então, trouxemos uma pessoa que trabalhou 14 anos no Boticário, né? E na Depil, então, uma empresa também de grande número de franqueados. E você tem que captar essas pessoas também no mercado, sem dúvida. Vai ter um custo? Lógico, mas tem uma entrega diferente. A gente não sabe, não dá para ser bom em tudo. Nós não podemos pensar que somos bons em tudo. Vocês médicos, né, são extraordinários profissionais na área técnica. Óbvio, vocês estão empreendendo também no outro, como aqui, né, nessa atividade. Mas a gente vê quanto, às vezes, dificuldades, evidentemente. Eu também, como farmacêutico, eu percebi lá atrás, há uns 25, 30 anos atrás, tem uma oportunidade de crescimento. Tem espaço. E comecei a fazer uma pós-graduação, outra, Aí trabalhamos com a Fundação Dom Cabral durante 4 anos, que foi um divisor importante de águas também, e nos deu outra dimensão. Falou, tem espaço. Então, na área específica de técnica, tem profissionais qualificados que estão lá. Na outra área, a gente buscou navegar em outros rumos, né? Não adianta, a gente não consegue fazer tudo. E o senhor lá no começo teve uma dificuldade para essa criação de uma farmácia de manipulação? E como tivemos? Porque nós estivemos montando em 81, 83 nós tivemos as maiores crises do mundo, que foi quando a crise do petróleo, o Brasil autodependente de petróleo, da OPEP, foi criada a OPEP dos produtores de petróleo. O barril do petróleo, salvo engano, ele passou de 3 para 80 dólares o barril. Então foi uma recessão terrível. Óbvio, em toda crise tem as oportunidades, né? Eu já passei por 10. Essa que está aí, além teve um cunho político, etc., não entrando no mérito, mas as crises elas também nos abrem oportunidades, né? Abrem oportunidades. Quantas empresas fecharam? Lamentavelmente, fecharam por conta de toda essa situação do Covid, mas eram empresas que também já vinham capengas. Hoje tem empresas fechando. E o comércio está ativo. Mas por quê? Então, houve um enfraquecimento, sustentação, e aí a gente está dizendo de novas visões de negócio, o negócio mudou, né? O cliente, o consumidor mudou. O consumidor, ou seja, o cliente que vai aos seus consultórios, mudou, né? Ele está muito mais atento a... Óbvio que o celular, Dr. Google, né? Ele já passa ali quase se automedicando. Hoje tem um chat GPT que dá até diagnóstico. Exatamente, o chat GPT que dá diagnóstico. Então, essas coisas estão mudando. Então, a gente passou por crises, mas um dos aspectos mais importantes do fortalecimento do nosso negócio foi o investimento na área de gestão. Porque a questão técnica, é obrigação nossa.
ter uma equipe. A qualidade não é vantagem, qualidade é obrigação. Né? Comprar material isso a gente não abre mão. Essa água custa R$20. A outra custa 5. Oi, tem algo errado. Qualidade tem custo. Né? Vocês investiram nas suas carreiras, como é que você vai cobrar uma consulta bom, não vou nem falar valores, mas então é fato, tem custos, né? E tem custo de equipe qualificada para garantir o resultado daquilo que se pretende, que se tem um projeto de quanto empresa, né? Então a gente tem feito isso, o modelo de gestão aplicado às pessoas, especialmente às pessoas, né? A gente fala isso em algumas reuniões com outros empresários. Tu fala, mas como assim? Poxa, como assim investir nas pessoas? Mas eu vou perder essa pessoa? Poxa, se for pensar desse jeito, eu vou investir, vou gastar com ela? Não, o resultado da pessoa, que você investe na qualidade do ambiente, né? É um ambiente saudável, no sentido de boas energias dentro do trabalho, a pessoa se motiva, a pessoa está feliz, e felicidade traz melhores resultados em tudo. Maior produtividade, né? Isso é fato. Então, para isso, a gente tem que investir. Investimos, e tanto que agora, segundo ano consecutivo, conseguimos um feito extraordinário, que é o GPTW, melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Legal. A artesanal está entre as melhores empresas para se trabalhar no Brasil. GPTW do ano passado e já desse ano. Agora, tem um custo? Lógico que tem. O custo é de fazer com que o ambiente, porque quem responde essa pergunta são os colaboradores. São os colaboradores que fazem as respostas. 85 perguntas. Então, você tem que ter um mínimo, enfim, de 80% de colaboradores que preenchem os resultados. Enfim, não se tem. Eu não sei se você respondeu ou ele respondeu, não importa. É o resultado, o resultado final, né? O resultado final. Eu vejo que o senhor fala de liderança, de gestão de pessoas, dá água na boca, né? E o senhor me orientaria o quê? O senhor acha que é melhor pegar aquele profissional que não está pronto e criá-lo dentro dos princípios da empresa, ou pegar um profissional que já está pronto, que já entrega resultado e pagar um valor um pouco mais alto para ele? Olha, depende, João. Evidentemente, tem muita gente que está começando e que você vê que ele tem perspectiva. Tem atitude. As competências é conhecimento, habilidade e atitude, né? O que é competência? Conhecimento, habilidade e atitude. E atitude, tem um livro do Rancharan, ele fala sobre isso, né? Você contrata com atitude, energia, né? Gente sem energia, você não consegue ensinar. Você não consegue fazer o indivíduo estar feliz, né? Você vai exigir resultado dele. Então, agora, lógico que o ambiente também, você consegue trabalhar o ambiente, o indivíduo se tornar mais ou menos feliz. Né? Isso é responsabilidade nossa, enquanto empreendedor. Salário, os benefícios, o ambiente amistoso, etc., respeito nosso para com o colaborador e das pessoas no grupo. Isso é essencial. Né? Não, faça o que eu digo. Enfim, vocês conhecem muitas dessas histórias. Então, começa por aí. Agora, de fato, contratar alguém jovem, mas cheio de energia e de atitude, pode investir que vai dar certo. Agora, sem dúvida, um profissional que também tem energia e capacitado, como você já mencionou, vai te agregar muito mais. Mas os dois são importantes. Né? A renovação é importante, né? Sem dúvida. Que legal. E teve alguma história que o senhor lembra, agora falando em desafio, lá atrás, que o senhor fala assim, hoje o senhor pensa, quase eu desisti. Teve alguma história que o senhor possa contar assim? Sem dúvida que sim. Eu acho que tem momentos, dado momento, e especialmente no começo, lá em 83, né? Eu chegava, nossa, tinha um cliente, 5, 3, 2, 1, vai. Eu chegava na minha mãe e ela falava exatamente, você acha que tudo vai cair do céu? E ela dizia assim, cai do céu, desde que você também tenha um comportamento e faça com que as coisas essas luzes possam vir te iluminar.
Do contrário, não adianta. Quer dizer, aí desistir nunca, né? Então, mas tem horas que você tropeça, ajoelha e sacode a poeira e dá a volta por cima. Ou seja, não tem como, não. Né? E ser empresário é isso, né? As dificuldades, elas apareceram. Se dar aqui, te contar algumas histórias de tropeçar, sem dúvida que a gente, na inexperiência, é levado a fazer coisas pela falta de experiência. E fala, pô, que coisa, que burrice, né? Da parte... Dá vontade de chutar o pau da barraca, assim, né? Não termo mais claro, né? Mas você tem que pensar que, afinal de contas, é um projeto que está começando e que vai... Hoje, um projeto para ter resultado é de 2 a 4 anos. Já foi o tempo que você montava uma unidade, em 6, 7 meses você já tinha o retorno sobre o investimento. E não é assim mais, né? As coisas estão... Tem o nível de concorrência, o nível de competição está muito acirrado. E, com certeza, isso vai demorar um pouco mais, mas vai ter. Tá? Junta com o imediatismo da nossa geração que a gente estava comentando aqui agora. Esses dias eu até estava falando sobre isso. Fui falar justamente com os meus pais, que eu estava com pressa, né, de colher os resultados. E os meus pais vieram do Rio Grande do Sul. Meu pai tinha uma empresa lá, familiar, de aviação agrícola, tudo montado. E ele viu em Goiás uma oportunidade, um solo fértil, que ainda não tinha isso. E resolveu montar a empresa, começou do zero. E eu estava desabafando, né? E a minha mãe falou assim, filha, nós começamos tão do zero que quando a gente chegou, ninguém sabia quem nós éramos. E por conta de 50 centavos, nos trocavam pelo concorrente. Então, vamos dizer, né, o custo por hectare sendo um pouquinho maior que o do outro, ele não sabe da qualidade do produto que você oferece. Quem é você? Até que você conquiste um espaço, leva tempo. E a nossa geração sendo tão imediatista, a gente não quer esperar esses 2, 4, 5 anos, né? A gente quer colher os frutos. Mas tem que ter paciência. E tem que ser consistente, tem que mostrar a qualidade. Sem dúvida, né? Sem dúvida. É a confiança, né? Confiança no trabalho não se compra, né? Você não chega... Então, a confiança se conquista. Né? Conquista com os resultados que você vai oferecendo, seja ao paciente, ao consumidor, no nosso caso. De fato, é algo que isso não se perde com o tempo. Muito pelo contrário. É disseminado, né? Enfim, isso projeta-se a empresa. Eu vejo que esse lado de trabalhar firme e com essa consistência de confiança é o que agrega valor ao nosso trabalho, principalmente na área de saúde, né? Afinal de contas, nós estamos trabalhando com o bem maior da pessoa, né? Vocês no diagnóstico, enfim, e toda uma série de procedimentos. E nós, no processo de elaboração do medicamento personalizado, às vezes você cobra o preço justo. Ah, não, o preço é um preço maior? Não, é o preço justo. Porque você remunera uma equipe, tem que remunerar todos os trabalhos, as matérias-primas de alta qualidade, é o que faz a diferença, né? Evidentemente, a técnica também, lógico. Então, mas esse é o trabalho. Eu acho que daqui para frente vai ser assim, né? É de 2 a 4 anos ou mais. Ou mais. Evandro, você percebeu que depois da pandemia, as pessoas passaram a se cuidar mais, a investir mais em saúde, e isso, de certa forma, repercute na empresa ou não? Com certeza. As pessoas estão mais atentas, né? A pandemia trouxe tanta gente que a gente observa. Hoje mesmo, com um senhor na porta da minha casa, fazendo um trabalho lá. E falei, e aí, o senhor já vacinou? Inclusive, eu fiz uma bobeira hoje, porque eu tomei as 2 vacinas. Não é bobeira, tomei as 2 vacinas, uma de Covid e outra H1N1. Aí, no meio da tarde, me deu aquela sonolência. Falei, opa, não, mas eu vou dar uma respirada que à noite tem que estar bem, né? Enfim, e perguntei a ele, o senhor já se vacinou? Só uma vez. Falei, mesmo? Por quê? Ele falou, não, perdi minha esposa, perdi não sei quem, 4 pessoas de Covid. Falei, o senhor só se vacinou uma vez? Aí, conversando com ele,
do número de pessoas que está tendo Covid em função... muito humilde. Rapaz, vai pertinho da sua casa, aí você não vai pagar nenhum centavo, toma as 2 vacinas. Enfim, muita gente, por falta de informação, ou por uma série de fatores que deixou de acreditar nas vacinas, né? Porque nós, vocês quanto médicos, eu como farmacêutico, nós fazemos ciência. Como não acreditar na ciência? Né? Enfim, mas não vamos entrar nesse mérito porque é uma discussão que, afinal de contas, eu acho que ciência é tudo, enfim. Dados, né? São dados, né? É com dados, contra dados, não há discussão, né? Enfim, mas as pessoas realmente estão se cuidando mais, especialmente com a sua... as condições, né? Eu vejo que mais gente está preocupada com isso. É óbvio que muita gente conversa com a gente porque sabe que é da área de saúde, assim como vocês também. Às vezes a pessoa chega e quer fazer consulta, né? Enfim, mas que elas estão preocupadas por conta da Covid, desse medo, né? Esse medo de ter e tantas pessoas, 700 mil pessoas, é um número expressivo para a população brasileira de ter sucumbido em função da Covid. Agora, de fato, isso não que seja positivo, lógico, muito pelo contrário, é lamentável, né? Se fosse um só, já seria lamentável. Mas as pessoas tem algo muito sério aí, né? Então eu vejo que as pessoas estão se preocupando sim com a sua imunidade, e também aqueles que porventura tinha um problema cardíaco e aí teve uma Covid, sabe o que... E o que é pior ainda, né? A Covid, vocês mesmos sabem muito bem quantos resquícios, né, neurológicos, musculares, cardíacos, etc, etc, etc. O problema é o pós, né? É o pós. Que a gente não tem nem a dimensão de como será esse pós de fato, né? Enfim, isso também amedronta, né? Mas desde que a pessoa esteja bem, com imunidade alta, enfim, se cuidando, exercício físico, sono, tirando alguns vícios, álcool, cigarro, etc. Ou seja, a pessoa já vai ter uma longevidade bacana se ela praticar esse tipo de situação. Cuidar da saúde, né? Cuidar não só da saúde do corpo, né? Mental também, né? Saúde, é o tripé, né? Saúde do corpo, da mente e do espírito, né? Não se sustenta se tiver só um desses pilares, como uma barriga de tanquinho com a cabeça vazia, não vai sustentar. Então, um pouco... o que é que eu estou fazendo aqui, né? Só estou de passagem. Enfim. E o senhor, como é que o senhor casa essa parte profissional, pessoal, saúde? Isso não é de hoje, né? Eu tenho já há 10 anos eu pratico yoga. Yoga e meditação. Né? Então, isso traz, de fato, uma qualidade de vida e de discernimento. Acho que porque a yoga preconiza o quê? O controle da mente. A meditação é o controle da mente. Né? Então, eu sou meio acelerado. Meio só. Não é muito, não. Enfim. Nariz de glúteo, né? Então, essa aceleração, através da meditação, são 2 vezes por semana, e às 5h30 da manhã, né, que é o melhor horário, com maior energia, o dia está nascendo, enfim. Eu tenho um personal que ele me ajuda muito, é muito bacana esse trabalho do Gustavo, que ele é um yoga espetacular. Então, musculação, né? Isso é fundamental, então 2 a 3 vezes por semana, e vai completando o ciclo, né? Então outras atividades, o trabalho, enfim, mas não pode se descuidar, em hipótese alguma, da mente e da parte espiritual, porque aquele que não crê em nada, enfim, está tudo bem, independente de qual seja a religião. Mas tenha, né? Isso não sustenta. A gente vê quantas pessoas absolutamente com uma formação espetacular, com um corpo maravilhoso, e que tiram a vida sem
enfim. Tem propósito, né? É, Se agarrar em algo maior. algo maior. E quanto tempo levou para o senhor aprender a meditar? Não foi fácil, mas no mínimo 6 meses. Não desistam, pessoal. Tá vendo? Não, Mas 6 meses foi rápido, porque eu tenho 5 até hoje, eu não dei conta. Assim, eu tava falando sobre isso, dei algumas técnicas também, porque de vez em quando eu medito, eu até tô bem negligente nos últimos dias, mas eu também sou muito taque, muito acelerada. E a gente vê que quanto mais inquieta é a pessoa, mais dificuldade ela tem, mas isso é um sinal claro de que mais ela precisa daquilo. Porque controlar a mente é o princípio de tudo, né? A gestão de nós mesmos. Nós estamos susceptíveis a mais de 20 mil estímulos diários. Vocês, como médicos, sabem muito bem, o cérebro gasta 25% da nossa energia é consumida pelo cérebro, não é isso? Uhum. Então, você está pensando, eu estou olhando para você aqui, tem pessoas que olham para cá, para a luz, para toda, enfim, são estímulos, né? Não é só um homem, uma mulher que está, enfim, ele começa o cabelo, enfim, tem muitos pensamentos que não levam a absolutamente nada, né? Enfim, eu acho que a meditação já é uma terapia, né? Não tem foco, né? Não tem clareza. Mas o senhor adquiriu... E a meditação estimula justamente isso. E a gente tendo... Acho que a meditação é uma ferramenta de autoconsciência muito importante. E é de graça. Uma técnica que eu aprendi dentro da meditação foi a gente tentar aumentar o intervalo entre esses pensamentos enquanto a gente não consegue eliminá-los. E aquele pensamento que está muito recorrente, que ele vem sem parar, por que eu estou pensando tanto nisso? Então, isso também aumenta a nossa autopercepção e a nossa autoconsciência. Sem, às vezes, a pessoa que não tem condição de pagar uma terapia, né? Olha só que ferramenta incrível e de graça. Eu tive, sem dúvida, você está absolutamente correta. Eu tive uma professora de yoga, ela dizia o seguinte: simplesmente respire. Observe, ouça a tua respiração. Isso já é uma forma de você meditar. Feche os olhos e só escute o ar. O quão é importante, né, a respiração. Você pode ficar sem beber água 1 mês, 2 meses. Tem pessoas que, sem alimentar, 30 dias, tampe o nariz durante 2 minutos para ver o que acontece. Enfim. Então, para ver o quão é importante a meditação, quer dizer, a yoga que nos ensina a respirar da forma correta, né? E isso o quão de bem-estar se traz, né? Legal. E voltando na parte de empreendedorismo, eu queria perguntar para o senhor justamente como é que foi essa passagem do trono. O senhor encarou bem ou foi uma dificuldade para o senhor? Não, evidentemente, esse é um projeto que já tem 3 anos. Então, à medida que a gente vai estudando acerca de como é que é esse processo de governança, porque, queira ou não, isso é um projeto que tem que acontecer. Ninguém, como disse, ninguém é eterno, né? E é fundamental para a sobrevivência das empresas, dos projetos. Afinal de contas, a gente acredita que é uma empresa que traz o bem, que está produzindo o bem-estar das pessoas que trabalham ali, das pessoas que são proprietárias, das pessoas que consomem os produtos, né? E da sociedade também. Afinal de contas, a gente tem o trabalho, essa preocupação ambiental vem já desde 92, quando não se falava em responsabilidade social, desde 92. Então, agora, essa questão de você trabalhar para passar o trono, você tem que desapegar. Foi difícil? É necessário. Primeiro que a gente tem que entender que é necessário. Você não é ad eterno, né? Segundo, mas você está com presunção. Não, não estou com nada, não. De fato, eu acho que eu busquei fazer, eu dei o meu melhor, continuo dando. Não quer dizer que eu não estou fazendo nada. Enquanto, então, o desapego, fala, não, necessariamente eu tenho que passar o bastão. Tem que passar o bastão. Porque se tem gente competente que você confia, você tem uma equipe que você confia, tem os demais pessoas, os diretores que estão juntos dentro do projeto, você confia no conselho, enfim.
E aí, então, é uma forma de desapego, sem dúvida. Então, no primeiro momento, você fica meio, como assim, né? Eu mantinha contato às vezes, com 10, 15 pessoas todos os dias, com gerentes, encarregados, etc. Hoje não. Você não vai conseguir. Aquela história dos pratinhos, tocar vários pratinhos, 10, 12 pratinhos. Um vai cair, dois irão com certeza para o chão. Então não dá para você pensar dessa forma, né? E o desapego foi desapego e, de fato, fazer um trabalho profissional. A gente tem uma consultoria profissional que nos apoia a Nayana nesse projeto também, e nós temos alinhamentos semanais, onde a gente fala como é que você está, o que você está sentindo, o que eu estou sentindo. Então a gente troca feedbacks, né, de como a gente conduzir da melhor forma, né? Então isso é construído. Não posso exigir dela em 30 dias, 60 dias. Aprenda tudo. Mas com certeza tem resultados que a gente espera ao final do ano. Uhum. E outra, não não, porque é filho, não vai trazer resultado. Não. Tem um compromisso com a empresa. Legal. Agora, é fundamental. E aí, como eu falei, a governança é o caminho para a pequena e média empresa e a grande empresa. Basta que as pessoas busquem um pouquinho mais de informação acerca disso, porque você constrói algo e quer que isso perpetue, evidentemente, ou seja mais, né? E é através da governança. É a governança Perfeito. Que vai segurar. Eu imagino como manter assim, a qualidade nas franquias? Porque é uma coisa que vocês não estão presentes. Sim. Existe todo um arsenal de manuais, né? E aí tem uma questão assim, que nós temos gerentes de campo que vão até a franquia, um gerente de qualidade, técnico. Então ele vai na franquia, pega esse produto que está manipulado lá na prateleira, busca a nota fiscal disso, quem fez, quem está habilitado, está treinado, ou seja, você faz um rastreio. Uhum. Então, isso é essencial. Então são 3, o gerente de auditorias, enfim, tem toda uma profissionalização por trás disso, né? E o modelo tem dado muitíssimo certo, sabe? Nós começamos em 2013, são 10 anos. Uhum. Nós estamos batendo a casa dos 80 franquias. A primeira foi aonde? Em Palmas, era uma ex-colaboradora nossa, insistiu. E aí a gente começou a fortalecer, inclusive em Rio Verde, a gente tem uma lá na Barrinha, né? Uhum. A Barrinha. Enfim, então é um projeto que o sucesso da franquia é o padrão. Seguir o padrão. Seguir a mentalidade, a ideia. Mentalidade. Né? Se a mentalidade está dando certo há 42 anos, por que não fazer? Você vai por outro caminho. Então, tem 85% dos negócios que são construídos através de um modelo de franquia tem 70%, 80% mais de chance de dar certo. Não quer dizer que você começa sozinho e não possa conseguir. Não, tem possibilidade de dar certo, com certeza. Mas vai demorar muito mais. Uhum. Você recebe todo o caminho das pedras, né? As pedras firmes e as não firmes para você atravessar. Já teve alguma proposta de aquisição, de comprar a empresa do senhor? Existe, sem dúvida, empresas que às vezes nos assediam, né? Mas não há um propósito agora, de forma alguma. Legal. Eu imagino que a empresa do senhor seja a 4ª filha, né? Eu acho que a minha filha fala assim que é a primeira. A primeira filha foi artesanal, né? De fato, ela não era nascida ainda, e quando a gente montou em 81, ela nasceu em 84. Então, acho que é a primeira. E agora a gente caminhando para os finalmente, qual seria a ideia que o senhor tem da empresa para o futuro? Bom, como vocês são da área de saúde, vocês sabem que hoje a medicina personalizada, ela é uma realidade. Uhum. Cada dia mais se trabalha na personalização, desde o mapeamento genético, o mapeamento de tira um pouquinho de saliva e você mapeia aí 10, 12 possibilidades futuras de você desenvolver determinadas patologias, né? Exames raros, mas que isso vai ser daqui a pouco é normal, né?
nós tínhamos na mesma aula, na sexta e no sábado, né? Tem situações de tecnologia aí que virão no curto prazo que é inconcebível, né? Administrar um produto nanoestruturado no teu sangue e esse produto nanoestruturado vai direto no sítio onde tem a patologia. Isso foi mostrado lá, trabalhos já nesse sentido. Ou seja, é a personalização. Não quer dizer que a medicina tradicional, que os medicamentos tradicionais hoje comprados nas drogarias não têm valor. Não é isso, em hipótese alguma. Tem valor. Mas a personalização, cada um de nós somos únicos, né? Individualização, né? Enfim, únicos. E isso caminha também para a farmácia personalizada. E a gente acredita nisso. E a gente tem observado os profissionais da área de saúde cada dia nos procurando mais e mais com dúvidas e solicitações pertinentes, evidentemente. Óbvio que recebe-se dentro da universidade uma formação tradicional de prescrição, enfim. Mas é uma abertura muito grande, como você mesmo colocou no início. Uma nova forma, antiga, holística, porque antigamente era só clínicos, não? Clínicos. E contra a clínica, ou seja, não há... a clínica é soberana, né? Soberana. Enfim, e o tratamento como um todo, né? E exatamente isso é que a farmácia de manipulação vem de encontro com esse objetivo da personalização. E não só a medicina personalizada, mas também a nutrição personalizada, a farmácia personalizada, porque assim, existem testes genéticos muito fáceis de fazer, um cotonete que se esfrega na pele ou na mucosa, você obtém a amostra de DNA e manda para análise. E você é um bom metabolizador de carboidrato, de proteína, os aminoácidos para você são X, Y, Z que você precisa consumir em maior quantidade, no caso dos hormônios que a gente viu lá na aula, né? Então, você precisa de uma quantidade X, isso ajuda, a gente, óbvio, a bioquímica é a base, mas você precisa mais disso ou daquilo. E isso é a medicina personalizada, a nutrição personalizada, a farmácia. Sim. Eu assisti esses dias uma palestra do Pedro, ele é um neurologista. Não vou me arriscar a falar o sobrenome dele, porque é muito difícil, Chestaski ou alguma coisa assim. Ele tem um livro chamado A Medicina do Amanhã. E ele fala muito sobre os 10 P's, e um desses P's é a personalização. E lá eles falam que o futuro vai ser a gente carregar em um chip o nosso código genético. E o nosso código genético vai levar todas essas informações. Sem dúvida. E a gente vai conseguir ter acesso de maneira fácil e fazer uma prescrição personalizada. Isso é personalização, não é charlatanismo. Não. Isso é conhecer as pessoas. Dentro da ginecologia obstetrícia, um dos exemplos que a gente tem é que eu falo que é um assassinato prescrever ácido fólico para todo mundo, né? Existe aquela enzima que mais de 40% das pessoas são portadoras da mutação, que não metabolizam bem o ácido fólico e, consequentemente, aumentam a inflamação por acúmulo de homocisteína, enfim. Então, personalizar é conhecer as pessoas, não é charlatanismo. É verdade, você tem completa razão. E é por isso mesmo que eu vejo o futuro extremamente promissor. Porque, enquanto indústria, ela produz em escala, grandes números. Não quer dizer que ela não poderá personalizar alguma coisa ou outra, com certeza fará. Mas não nesse espectro que nós fazemos hoje. E o senhor? Qual que é o futuro para o senhor agora que saiu ali do CEO da empresa? Bom, o CEO, eu tenho compromissos enormes com a empresa, né? Primeiro, com relação ao presidente de um grupo, o presidente do Conselho de Administração, ele tem como função buscar novas possibilidades. Então, novos projetos, né? Aí traz para o Conselho para avaliar todos mas absolutamente sempre está acompanhando os destinos, né, os resultados, enfim. E eu não me vejo aposentado. É isso que eu...
Não, eu não me vejo aposentado. Então, isso é um fato, né? Não que não é necessário, não, assim, evidentemente, lógico, hoje eu me dou o direito de me cuidar. Todo dia pela manhã eu estou cuidando da minha saúde. Se priorizar. Priorizar, com certeza, e período da tarde está tudo certo. Legal. Metade da manhã, às vezes a necessidade de participar de um contato online, com certeza. Mas a parte da manhã é reservada para exatamente leitura, música, enfim, ou seja, o que traz felicidade, ou seja... Resumindo, o senhor merece, né? Eu acredito que sim, né? Acredito que sim, acho que esse é o objetivo. E que mensagem o senhor deixaria para quem está começando hoje a empreender, seja ele na saúde, seja em qualquer negócio, espelhando o senhor como um exemplo, como uma pessoa que enfrentou várias dificuldades, nunca se vitimizou, né, com toda certeza, igual todos nós, em algum momento pensou em desistir, mas não desistiu e hoje conquistou o sucesso. Bom, primeiro que eu não sou Superman, tá? Eu vejo assim, sou um cidadão, eu acho que eu não fiz nada mais que a obrigação. Assim, lógico, dificuldades todos têm, esse é fato. Todo mundo tem suas dificuldades, seja de toda ordem, né? Uns menos, outros mais, mas todos têm dificuldades. E óbvio, então, primeiro o conhecimento, né? Investir no conhecimento. E quer trabalhar, porque muito se fala assim, o empreendedor é só aquele que monta um negócio. Não. O empreendedor é aquele que sonha em ter um negócio e realiza, e faz acontecer. Esse é o empreendedor. Então, não necessariamente não é montar um negócio, mas aqueles que querem trabalhar para um negócio, trabalhar por um empreendimento, além da questão técnica, como eu disse, eu recomendo, primeiro, prepare-se também do ponto de vista de gestão. Aí sim, porque eu me deparei, no começo, uma grande dificuldade que eu tive, que eu tinha uma formação técnica espetacular, mas não sabia por onde passava a contratação, enfim, como é que o caminho com as pessoas. E hoje é essencial. Como é que você vai buscar um profissional no mercado se você não sabe da necessidade de se trabalhar, valorizar, respeitar as pessoas, né? Isso é essencial. Então, busque informações, não somente, mas eu sou um advogado, eu sou um médico, trabalhe também o modelo de gestão. Hoje existem muitos, não tem que fazer a faculdade. Se fizer, melhor, lógico, sem dúvida. Mas tem cursos de pequena duração. Está desperto, está na sua mão, né? Está acessível, né? 3 perguntas para a gente finalizar. Qual foi um mentor que o senhor teve na vida, um exemplo, uma pessoa que guiou o senhor, que o senhor falou assim, é isso que eu quero? Pode ser família? Bom, primeiro minha mãe, como eu já disse, de fato ela foi assim, ela, na sua sabedoria, ela soube me orientar muitíssimo bem. E às vezes, quando eu converso com ela, assim, do ponto de vista espiritual, e agradeço sempre, né? Enfim, mas é óbvio que tem inúmeros escritores, mas no Brasil vamos falar de fato, uma pessoa que também é um exemplo de empreendedorismo, de investimento, não só no conhecimento, mas na saúde, que é o Albírio Diniz, né? A pessoa que construiu, óbvio, foi um atleta também, né? Foi um atleta, então o atleta tem a disciplina, né? A disciplina é algo assim muito forte para se transformar num atleta de alta performance, tem que ter disciplina. Nem sempre você quer treinar, né? Mas enfim, então a Albírio Diniz é uma referência bacana. Eu vejo assim que hoje ele está tentando passar esse recado para as pessoas, né? Uhum. Por fim, assim, outro que eu vejo assim, uma mulher, a Luísa, do Magazine Luiza, né? Que é uma pessoa, assim, recentemente lendo acerca da vida dela, é uma pessoa que também é iluminada, né? No rumo varejista, que é difícil, né? No varejo. E é uma mulher, né, que enfrentou, especialmente nós que vivemos nesse, queira ou não, ainda um patriarcado, né? E ela conseguiu
Se destacar. se destacar. Eu acho que assim, muito bacana. Alguma característica que o senhor fala assim, ó, essa foi a chave de tudo que eu construí? Eu sempre digo que nunca perder realmente a pegada, né? Ou seja, a persistência. Nem sempre vai dar tudo certo no começo, né? Mas não pode persistir, né? Legal. E para finalizar, uma que eu gosto sempre de fazer, o senhor se considera fora da curva? Não, de hipótese alguma. Acho que... Eu acho bom a humildade, né? Não, mas é verdade, sabe? Acho que a gente tem espelho, tem muito para aprender ainda, né? Que legal, que Tem legal. muito que aprender ainda. Essa humildade inspira a gente, né? Mas acho que faz parte também, né? Que legal. Ninguém... Somos eternos aprendizes, né? Que legal, que legal. A gente Mas agradece. para nós, realmente, por mais que o senhor não se considere, são histórias inspiradoras que nos motivam. E quando a gente olha para tudo que você passou, para todos os seus desafios e aonde que você chegou, com essa humildade, é sim para nós um exemplo, é sim uma pessoa fora da curva. Então, o que a gente queria era agradecer você pela presença. Muito obrigado. Muito obrigada por Obrigado, estar aqui hoje. prazerão estar aqui Te agradece com vocês. demais o senhor ter dedicado esse tempinho pra gente. Eu sei que correria isso. que deve ser. A gente fica lisonjeado de ter a presença do senhor aqui. O senhor cita o Abílio, cita a Luísa, a Magazine Luiza, mas aqui pra gente o senhor tá no mesmo nível, né? Muito obrigado, você é muito generoso. A gente considera o senhor uma história de sucesso, uma história de superação e nos motiva, nos inspira a empreender. Nós viemos praticamente da mesma área, né, que é da área da graduação, da área técnica, e queremos não, claro, igual o senhor, não deixar a nossa área técnica, nossa área de atuação, que é a medicina, mas trazer conhecimento, trazer inovação para a área da medicina. E o senhor traz isso muito pra gente, né? Uma forma de inspiração, uma forma de criar um negócio para justamente melhorar a saúde, né? Não desvincular, não separar. O senhor deixou bem claro aqui que além de ser um empreendedor, o senhor nunca deixou ali de ser técnico, né? Sempre acompanhando a qualidade dos seus produtos, mesmo em forma de outras empresas, né? Fazendo como é que fala? Franquias. A franquias. Eles fazendo a franquia, sempre o controle de qualidade, estando em cima, vigiando e agora passando o bastão ali para a filha do senhor, o senhor em cima, não aposentando, mas cuidando de uma forma talvez ali mais externa, arrumando novas oportunidades. Isso para nós é inspirador. Muito obrigado, João. Muito obrigado, E Daniel. aproveitamos 42 anos, vamos mandar um abraço para todos os colaboradores da Artesanal. Muito obrigado. E Vanessa, muito obrigada. Maraísa que está aqui com a gente, obrigada. E você que chegou até o final desse episódio, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. A gente não pode deixar de marcar onde que a gente encontra o senhor nas redes sociais. Qual que é o Instagram? Evandro Tokarski. A gente vai deixar aqui embaixo o link para dar uma facilitada. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado. E você, onde a gente Eu tô lá no encontra? @drjoaoanum e no InovaMed. E é InovaMedcast. InovaMedcast. @InovaMedcast e @DRA Daniela Textor. Muito obrigada e até a próxima. Uma boa noite. Valeu, obrigado. Show de bola. Muito obrigado, gente. Vocês são muito generosos. Nossa senhora, que o senhor é isso. muito humilde. Que legal, que legal, que legal. Nossa, eu tô morrendo de calor. Nossa, muito legal, muito legal. Ai, Jesus. Que história, viu? Não, mas que Eu não me bom. canso, já ouvi Várias E vezes. sempre tem Não. alguma coisa nova pra Sempre, escutar, né? sempre. Vamos fazer uma selfie. Chega aqui, Maraísa, lá do lado do doutor. Aliás, eu preciso tirar uma foto com você pra postar amanhã, hein? Ah, é? Claro. Deixa Opa, escutou? O joelho tá ruim? Eu tô totalmente. Ó, então já marca a consulta, já Pois aproveita. é. Mas viu, Primeiro Dani? aqui, depois ali. Viu, Dani? O noivo dessa moça aqui é um gaúcho também, sabe? Ah, é? Quando você mesmo? Da falou, onde? eu lembrei na hora, ele é de Itapejara. Sério que você não conhece? É porque é grande, né? Também. Fica próximo de Passo Fundo.